estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos. Meu nome é Lourdes Cuxiaro, sou voluntária da Casa Espírita Edgar Armon. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa semanal, Refletindo com Jesus. Programa que a partir de agora está sendo gravado, para quem não teve a oportunidade de participar ao vivo, possa tranquilamente assistir numa próxima oportunidade, pois ficará gravado no canal da Casa no YouTube. Nesse momento, vamos fazer a prece de abertura e convidamos nesse momento a Laudete para fazer a prece de abertura. Seja bem-vinda, Lau. Obrigada, boa noite a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver. Então nós vamos assim neste momento, nesta união de alegria, nesta união de renovação, agradecendo ao Pai por esta oportunidade. Vamos saudando os nossos mentores individuais, nossos mentores de caminhada, ao mentor espiritual da nossa Casa Edgar Armon, que possa se fazer presente, juntamente com o mentor espiritual deste nosso trabalho, refletindo com Jesus, que está sendo um caminho de orientação, de renovação,
de tantas informações importantes para o nosso aprendizado. E nesta noite nós vamos envolvendo o nosso companheiro Carlos, que irá nos trazer um assunto tão importante e relevante para a nossa caminhada, que será sobre os essênios. Então, que a fraternidade dos essênios, que aqui possa se fazer presente, o iluminando, o protegendo, envolvendo também a nossa companheira Lourdes, que irá ser a condutora desse nosso trabalho, que ela possa estar se sentindo tranquila, serena, e a todos nós que estamos aqui reunidos, que possamos, numa só voz, dizermos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, à medida que nós saberemos perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixes cair nas tentações, e livrai-nos de todos os males, pois sabemos que Tu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que neste momento, que possamos darmos por aberto este nosso evangelho, esta nossa oportunidade de aprendizado, para que possamos sermos os trabalhadores e todos aqueles que necessitam da luz do Mestre, através dessas informações tão importantes que irão nos ser transmitidas. Então, que todos sejam bem-vindos e que a luz do Mestre esteja entre nós, hoje, agora e sempre. Então, vamos nesse momento, então, né, chamar o nosso amigo Carlos Picelli. No momento nós temos uma música. Desculpa, gente. Esse programa de reflexão, nos quais temos a pretensão de refletir todos juntos os problemas do cotidiano. Nasce o sol, mais um dia que eu fiz pra você. Vamos, então, nesse momento, convidar o nosso amigo Carlos para expor a sua reflexão desse domingo, tá? Seja bem-vindo. Cidinha, muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus e luz, né, se debruce sobre nós hoje. É um prazer enorme e eu estou muito feliz, Marcos, pelo convite de hoje. E durante o trabalho que nós vamos estar realizando, eu tenho algumas reflexões e eu vou estar colocando essas reflexões no chat para que vocês possam ir pensando. Se, no caso de vocês quererem fazer algum tipo de comentário, peço que mantenham os comentários para eu manter a linha de raciocínio. Vocês, com as reflexões, vocês fazem os seus pensamentos e no final a gente comenta, tá bom? Bom, gente, eu sou Carlos, trabalhador voluntário da Casa de Garamond, eu tenho 54 anos, e eu vou começar contando um pouquinho, bem rapidamente, de uma característica minha, que é que desde criança eu era apaixonado pela história da Paixão de Cristo, tá? Eu via todos os filmes, eu acompanhei, chorei, e o que me chamava a atenção na época de criança é que parecia que a história de Cristo era como uma história infantil, onde as coisas começavam e davam certo, e a cada momento, a cada dificuldade que havia, né, acontecia algo que resolvia o problema de uma forma mágica. Fui crescendo, fui estudando, hoje eu sou espírita, eu tenho um entendimento esse que foi crescendo na medida que eu ia estudando e entendendo e conversando com vocês e mais outras pessoas das casas espíritas,
o entendimento ele foi se tornando cada vez maior. Bom, uma coisa que eu ouvi até fora do espiritismo, inclusive em filmes, é que Deus tem um plano. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para todos nós. Eu vou um pouquinho além no que se refere a esta frase, e eu vou dizer que Deus tem um projeto. Deus tem um projeto, e está aí o universo que comprova isso, que existe desde muito antes da gente imaginar o ser humano. Eu sou analista de sistemas, tá, formado em ciência da computação, e desde o início da minha carreira, pelo que eu entendo como trabalhador, toda a minha vida eu fiz projetos, tá? E todo projeto, seja ele qual for, ele tem fases. Então, a primeira coisa de um projeto é você definir aquilo que você quer. Normalmente você não tem, aquilo que você quer não existe, e aí você, por algum motivo, você decide que vai realizar algo, e isso é um projeto. Esse projeto, ele não se materializa de um dia para o outro. Ele passa por fases. E é assim no mundo corporativo. E é assim em todos os projetos que eu fiz. E a primeira fase de um projeto é o planejamento, onde você define as fases daquilo que você vai realizar para chegar no final. Você sai do ponto A, você quer chegar no ponto B, você vai planejar. A segunda fase, depois que você planeja, embora o planejamento seja uma coisa viva, né, porque ele muda, as coisas mudam durante o trabalhar, né? Mas para um outro componente de um projeto, seja ele qual for, é o material humano. Isso é verdade hoje, e era muito mais verdade há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. A gente precisa, porque não existia internet, não existia telefone, não existia telex, não existia nada, certo? Tudo era feito pelos seres humanos. Bom, quanto melhor o seu planejamento, melhor a chance do resultado final ser aquilo que espera. Quanto melhor o material humano que você envolve, e isso é verdade, melhor vai ser a qualidade daquele trabalho que você vai realizar. Mas, se você fizer o melhor planejamento, se você tiver os melhores no que se refere ao material humano, você não vai conseguir realizar aquilo que você quer se você não tiver uma coisinha que, desde que eu me entendo por criança, eu primava. E eu não entendia porque, às vezes, ela não existia em determinada situação. Se você não tiver união, você não realiza absolutamente nada. No caso da Paixão de Cristo, a gente teve um exemplo bem prático da falta de união na figura de Judas. Só que, na verdade, aquilo acabou ajudando a realização, porque ia de encontro àquilo que iria acontecer. Então, Deus tem um projeto, na minha visão, tá? E ele está indo muito bem, esse projeto. Ele está indo muito bem porque, passados apenas, né, 2.000 anos, desde que o Cristo passou pela Terra, hoje a gente conta no mundo com cerca, eu pesquisei, tá? Nós somos 2 bilhões e 300 milhões de cristãos. Isso é mais ou menos, então, hoje a gente tem em torno de 1/4 ou 1/3 da população do mundo como cristãos, ou seja, somos, como nós, pessoas que professam, que seguem o Cristo. Bom, como eu falei, nós somos quase 8 bilhões, então o projeto não está pronto ainda, certo? Em relação àquilo que nós temos no mundo. Eu não sei se
e no momento que esse planeta for um planeta de regeneração, se vão ser 8 bilhões, 7 bilhões, certo? Mas uma coisa é certa, o projeto definitivamente não está pronto. Então, como eu falei, a vinda do Messias, tá? Ela foi profetizada. Eu tenho certeza que eu vi em algum lugar, eu li, que a vinda do Messias ela tinha sido profetizada 3.000 anos antes do nascimento do Cristo. Eu realmente não, eu procurei esse texto e acabei não encontrando. Mas, no livro de Isaías que nasceu por volta de 765 a.C., no capítulo 7, nos versículos entre 11 e 16, está lá a vinda de Messias prevista por Isaías. Ou seja, isso fazia parte do planejamento. Tá? Aí, seguindo a ideia de um projeto, aí começa a entrar o ponto que vai nortear a fala minha hoje com vocês. Tá? E aí eu vou agora compartilhar a tela. Tá? Bom, esse PowerPoint que eu montei é só para me ajudar a seguir a linha do raciocínio. Os essênios, eles tiveram uma participação marcante no que se refere ao projeto cristianismo, tá? E antes de começar a falar nos essênios, eu queria deixar para vocês a primeira reflexão da noite, que é exatamente aquilo que eu acabei falando agora, que eu vou mandar para vocês no chat. Tá? Não sei se eu vou conseguir. Olha. Tá aqui. Esse aqui. Para todo projeto é preciso planejamento, material humano e por conta disso, união. Tá? Então, os essênios, vamos falar um pouquinho da origem dos essênios. E a gente vai ver que essa palavra união, que eu gosto tanto, ela aparece muitas vezes. Tá? O nome essênios vem de Essen. Tá? E quem foi Essen? Essen foi filho de um casal judeu e ele era escravo. Ele era filho de escravos no Egito, assim como Moisés. E uma coisa que eu não sabia é que aquele decreto egípcio que dizia que todos os filhos de escravos, nascidos meninos, deveriam ser executados, ainda prevalecia na época que Essen nasceu. E, por conta disso, assim como aconteceu com Moisés, ele teve que ficar escondido, porque senão ele seria morto. Ele viveu 13 anos escondido. E aí, isso me remeteu a outro pensamento. Moisés sobreviveu, Essen sobreviveu. Então, eu acredito que haviam outras crianças também, na mesma situação que o Essen, que tiveram de ser escondidas ao ponto para que elas não fossem mortas. Se eu sou pai de uma criança numa situação dessas, eu tenho a minha família, ok? Em quem eu vou confiar para que esse desastre, que seria a morte dessa criança, por conta de um decreto, não acontecesse. Havendo 2 ou mais crianças, isso sai do âmbito da minha família e entra no campo da comunidade, que era a comunidade de escravos hebreus que viviam no Egito naquela época. Então, com certeza, o Essen e todas essas outras crianças, elas tinham, era de conhecimento do povo hebreu escravo que essas crianças existiam. Mas, de novo, a união desse povo impediu que um desastre como esse acontecesse e permitiu que essas crianças e o Essen sobrevivessem. Ou seja, isso foi mais um exemplo de união.
mais um exemplo de união que prevaleceu aí. Bom, mas como a gente sabe, aí entrou Moisés. Moisés veio para executar a atividade que Deus deu para ele, de libertar o povo que estava cativo. E eu vi isso no site da Aliança. O que aconteceu é que o Wesley acompanhou tudo aquilo que Moisés fez, o mais perto possível. E na mesma medida, conforme ele ia acompanhando, ele acabou sendo notado pelo Moisés, ao ponto de Moisés chegar para ele e chamar para conversar, né? E antes de falar disso, eu quero voltar um pouquinho nesse exemplo do Moisés na vida do Wesley, tá? Que é o seguinte: a gente tem hoje, né, a possibilidade de ver os exemplos, que são inúmeros exemplos, de pessoas que influenciaram e continuam influenciando pelo exemplo delas a vida de outras pessoas, assim como Moisés fez na vida do Wesley. Então, de novo, aquela palavrinha, né? A união. Por quê? Porque então, a gente não vai libertar um povo que nem o Moisés libertou o povo hebreu. Mas nós temos a possibilidade de, uma a uma, libertar ou melhorar a vida de outras pessoas através do nosso trabalho. E nós, como Casa Espírita, nós, como movimento espírita, à medida que, através da nossa união, fizermos isso, porque unidos nós somos mais fortes, nós vamos ter a chance de mudar a vida de muito mais pessoas. E na medida que a gente muda a vida das pessoas, a gente vai ganhando luz. Às vezes até sem perceber. E quando eu pensei nisso, da gente mudar a vida das pessoas sem perceber, me remeteu diretamente ao filme Nosso Lar, quando o André, para quem assistiu o filme Nosso Lar, quando o André vai verificar quem foi em vida que tinha orado por ele. Você lembra quem foi? Foi exatamente aquela mulher que ele tinha se proposto a tratar o marido dela, meio a grosso modo, mas ela foi acho que foi a única pessoa que, após o desencarne de André Luiz, ela rezava pelo doutor André. Tá? E aí, voltando ao ponto em que nós temos a conversa do Moisés, o Moisés profetizou para Wesley que ele teria muitas vidas até o momento de se encontrar com o Messias. E que ele, Moisés, tinha matado e mandado matar. Mas, ao contrário de Moisés, o Wesley e o grupo que ele iria liderar, tá? Ia, através de disciplina e respeito, ele ia formar uma legião de colaboradores e, através do esforço deles, eles iriam facilitar a jornada do Cristo na Terra. Passado esse momento, no plano espiritual, eles continuariam esse trabalho ajudando as pessoas no sentido de de levá-las no caminho de volta ao encontro de Deus. Tá? Então, mais uma vez, uma frase que eu escutei na Casa Espírita, que me arremeteu, que me veio à cabeça na época, no momento que eu vi isso: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Tá? Ele coloca diante de nós desafios para que nós nos desenvolvamos, como esse, um desafio que ele teve quando criança, teve que ficar escondido, e de encarnação em encarnação, até chegar um momento que ele e o grupo dele,
apoiaria o Cristo, a missão dele aqui na Terra. Uma coisa que eu não sabia é que essa frase, ela não está na Bíblia, ela não está em nenhum livro espírita. Essa frase, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, é do Einstein, tá? A gente só conhece normalmente a gente conhece só essa parte da frase, mas tem mais uma. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Tá? Então, então, a gente tem aí a fraternidade essênica, e aqui nesse slide vocês estão vendo assim que na época que o Cristo de Deus peregrinava para Jerusalém, vamos encontrar Essen de novo. Mas espera aí. Moisés, ele viveu no século XIV a.C. Como assim a gente vai encontrar o Essen de novo? A gente vai encontrar Essen reencarnado como Hilarion de Montenegro. E quando me veio outro pensamento quando eu vi isso, eu não sabia, tá? E a título de informação, outra coisa que eu não sabia, o Monte Nebo é o monte de onde Moisés viu a Terra Prometida, Canaã, antes de morrer, porque a gente sabe, né? Moisés não entrou em Canaã, ele morreu antes. Então, o Monte Nebo é um monte que fica lá na Cisjordânia, cerca de 800 metros, tá? E aqui eu deixo mais uma reflexão para a gente, tá? Nós, espíritas, eu lembro, tem uma frase que a gente ouve na escola de aprendizes, nós somos uns trabalhadores da última hora, a gente tem que trabalhar para ajudar o planeta Terra a se tornar um mundo de regeneração, e podemos continuar aqui, no mundo regenerado, fazermos a nossa reforma íntima, mudarmos, evoluirmos e fazer jus de viver aqui na Terra regenerada. Seria até muito bom, né, que a gente fizesse um trabalho tão bom que de forma que quando a gente desencarnasse aqui, a gente pudesse ir para um mundo mais evoluído. Mas, espera aí. O Essen, ele viveu várias encarnações, ele foi Hilarion de Montenegro, né? Ou seja, a gente não tem, a gente tem que pensar o seguinte, conforme a gente evolui, nós temos que entender que, à medida que a gente evolui, a gente vai tendo cada vez responsabilidades maiores, assim como aconteceu com Essen. Então, viver numa Terra regenerada é apenas um passo dentro da nossa escalada. A gente tem que... muito bom seria que a gente... não sei se já passou na cabeça de vocês, que a gente passou e acabou. Não, de forma alguma. É somente mais um degrau. E já que nós estamos evoluindo, nós vamos estar nos capacitando para atividades cada vez mais complexas. Tá? E aí eu deixo para vocês, mais uma vez no chat, essa reflexão. Tá? E como é que era a vida dessas pessoas que compunham aí a fraternidade dos essênios? Eles eram celibatários, tá? Eles não se casavam, eles adotavam crianças, eles viviam em comunidades, eles desprezavam a riqueza. Para você se tornar um essênico, você tinha que abrir mão das suas riquezas e em prol da fraternidade. Ou seja, a gente tinha... todas as cidadezinhas que compunham a fraternidade tinham que ter
um membro da fraternidade que eles chamavam de hospitaleiro, e essa pessoa era quem providenciava a hospedagem dos essênios que estavam indo de um lugar para o outro. Tá? Então, é isso. A gente teve um trabalho previsto por Moisés, começando com Essen e chegando ao tempo de Jesus, sendo que Essen agora como Hilarion de Montedebo. E se a gente olhar para a literatura espírita, a gente tem, num trecho lá do Redentor, de Edgar Armand, o seguinte, ele está descrevendo aí os essênios, tá? Que há séculos eles trabalhavam no sentido de que... Deixa eu dar uma olhada. Trabalhando para, vamos lá, detentores há séculos das tradições da sabedoria, herdadas dos antepassados, conservavam os essênios e seus mosteiros nas montanhas palestinas, fenícias e árabes, arquivos preciosos e conhecimentos relacionados com o passado da humanidade. Como eu disse, é um trecho do Redentor, do Edgar Armand. Bom, mais uma vez, entra aquela palavra do primeiro slide. Tá? De novo, gente. Não tinha internet, não tinha telefone, era carta, talvez. Uma sociedade vivendo dessa forma, em diversos lugares, só poderia estar funcionando, de novo, com muita disciplina e, acima de tudo, muita união. Tá? A primeira publicação do Redentor, eu pesquisei, ela foi escrita em 1974. Tá? Eu não sei se Edgar Armand, quando escreveu o livro, ele tinha conhecimento do fato de que, sim, já haviam indícios de que realmente os essênios existiram. Tá? Se a gente clicar aqui, só para título de curiosidade para vocês estão vendo aqui a figura? Tá? Isso são fotos dos pergaminhos do Mar Morto. Tá? E por que eu estou falando dos pergaminhos do Mar Morto? Gente, vamos lá. Vou falar uma coisa que pode parecer heresia, mas vai de encontro com aquilo que eu quero passar para vocês. Jesus Cristo existiu? Mexa a cabecinha se vocês falarem, se vocês acharem que Jesus Cristo existiu. Rogério, Jesus Cristo existiu? Milton, legal. Se você fala para um padre que Jesus Cristo existiu, ele vai falar que sim. E, basicamente, a resposta vai estar baseada na fé dele. Só que existem tantos relatos das mais diferentes origens, dos mais diferentes povos, certo? Dizendo que, sim, Jesus existiu. Existe uma carta escrita por um romano, enviada ao César, onde ele descreve fisicamente o Cristo. Então, Jesus Cristo realmente existiu. Mas os essênios existiram mesmo? A gente tem, dentro dos livros espíritas, 2 capítulos, por exemplo, no Redentor, dedicados aos essênios. E aí, vamos lá, os essênios existiram mesmo? Bom, por volta de 47, entre 1947 e 46, foram descobertos, tá? E aí vocês estão vendo a foto de uma caverna. Essa caverna fica em Qumran. Qumran fica a 22 quilômetros de Jerusalém. E foi exatamente em Qumran que foram descobertos as ânforas, os artefatos de barro,
onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Bom, os pergaminhos do Mar Morto. E daí, o que isso tem de relação com os essênios? A relação com os essênios vem do fato de que esses pergaminhos, e são milhares de pergaminhos, não é 1, 2, 3, 4, são milhares de pergaminhos, eles têm exatamente a Torá. Para quem não sabe, a Torá é o nome que os judeus dão ao Velho Testamento. Os livros da Torá foram encontrados, e aquelas fotos que eu mostrei para vocês, que depois eu passo o link da internet, ou vocês se quiserem, vocês procuram, eles são provas, eles são cópias do Antigo Testamento, e que vai de encontro com aquilo que a gente viu no slide anterior, em que a gente tem que... deixa eu ver. Né? Olha só. Nas montanhas palestinas, fenícias e árabes, arquivos preciosos e conhecimentos relacionados com o passado da humanidade. Ou seja, isso é mais uma prova, então, da existência dos essênios, uma prova física, que agora eu estou falando de ciência, tá? Vocês estão vendo aqui do lado direito, foram 11 cavernas, tá, encontradas. Hoje eu vi, estava olhando, mas existe uma 12ª caverna, e nessas cavernas foram encontrados os pergaminhos, e o detalhe é que os vasos onde esses pergaminhos foram encontrados são as mesmas cerâmicas encontradas no assentamento próximo aí das cavernas, que eu vou estar falando um pouquinho daqui a pouco, onde viviam os essênios, tá? Então, só mais a título de curiosidade, tá? Mais uma foto, esse aí é Qumran, tá? Que quer dizer ruína de Mancha Cinzenta, é um sítio arqueológico que fica na Cisjordânia, que está próximo aí do Mar Morto, próximo de Jericó e próximo de Jerusalém, tá? Além dos livros da Torá, existiam livros que falavam de como era o dia a dia, como é que era a vida dessas pessoas nesse assentamento. Então, as regras, os livros de oração e vários outros encontrados em Qumran parecem indicar, olha só, que os membros habitavam em uma comunidade, seguiam um regime de vida comum e compartilhavam seus bens. Comiam, rezavam e trabalhavam juntos numa espécie de mosteiro. Ou seja, mais uma vez aquela palavrinha, né? União. Então, a união, mais uma vez aparecendo na vida dos essênios. Tá? E aí, só a título de curiosidade, no próximo slide, tá? Eles estão situando aí o assentamento exatamente no período em que o Espiritismo mostra na existência dos essênios. Foram feitos três tipos de verificação. Então, como está escrito aqui embaixo, a visão dos estudiosos, então, de novo, estou falando de ciência, coloca o assentamento como ele ter existido entre 200 a.C. e 70 depois de Cristo. Com uma pequena parte dos textos, possivelmente estendendo-se para o 3º século. Ou seja, isso é uma prova física de que realmente aquilo que a gente aprende no Espiritismo é exatamente como deve ter acontecido. Aí um outro detalhe que eu também pesquisei, num outro livro, que não é um livro espírita, não é um livro, fala sobre a Guerra dos Judeus, foi escrito por Joséfo, que reitera aquilo que o Armon escreveu no livro O Redentor. Eles rejeitavam os prazeres, eles viviam em continência, eles não casavam, eles pegavam crianças órfãs e as criavam como filhos,
E aí ele diz aqui, porque essas crianças eram mais flexíveis e aptas para aprendizagem. E aí uma coisa que me chamou a atenção na continuação por que eles negam, né, o casamento? Eles negam a conveniência do casamento, mas se protegem contra o comportamento lascivo da mulher e estão persuadidos de que nenhuma delas preserva sua fidelidade ao homem. Gente, isso aqui é preconceito. Tá certo? Isso é preconceito contra a mulher, tá certo? Então, se isso realmente acontecia, como o José colocou, a gente vê que eles eram um povo dedicado a dar apoio a Jesus durante o período que ele esteve por aqui, mas eles, assim como nós, eles eram seres humanos e eles estavam passíveis de terem preconceitos. Nós, os essênios de hoje, assim como nós, os essênios de hoje, tá? E isso bate, né, com outro trecho do Redentor, tá? Conduta reta, continência e domínio de paixões inferiores. Abstinham-se de casamento e adotavam crianças órfãs como filho. Entre elas, né, o João Batista. João Batista, ele era... Os pais de João Batista, Zacarias, e agora me foge o nome da mãe de João Batista, eles eram pessoas de mais idade, o que fez com que João Batista ficasse órfão antes de atingir a idade adulta, e ele foi uma das crianças adotadas pelos essênios. A gente sabe, né? João Batista, ele era essênio. Então, gente, vamos trazer isso, então, mais para perto da gente, vamos pular um pouquinho, 2000 anos, tá? E falar aqui da atuação do Edgar Armand e da atuação da Fraternidade Essênia nos dias de hoje. Então, aí fala, né, nesse slide, que em 1950 o Armand foi chamado quando a Federação Espírita foi chamada por Ismael para cumprir a tarefa educacional, veio junto à Fraternidade dos Essênios. E foi a Fraternidade dos Essênios que inspirou o Armand a organizar a Escola de Aprendizes do Evangelho. E nesse processo, ela utilizou a disciplina essênica, e aí então as fases, né? O despertar no coração dos aprendizes, que é o primeiro grau, o aprendiz ele passa a ser um servidor no segundo grau, e o terceiro grau quando o servidor passa a discípulo. E aí, conforme eu pesquisei, e aí eu vou estar compartilhando com vocês, falando um pouquinho de como era a vida dos essênios lá em Qumran, era como disse o texto aqui, era uma vida regada à disciplina, onde o aprendizado ele fazia parte do dia a dia das pessoas, e ele era necessário, ao ponto de que as pessoas iam evoluindo, aqueles que apresentavam características mediúnicas eram separados, e aí, a partir daí, eles faziam tratamentos, eles cuidavam de orfanatos, eles trabalhavam em hospitais, ou seja, mas uma coisa como essa, envolvendo tanta gente, envolvendo tantos lugares, só poderia acontecer num ambiente de novo, muita união. Tá? Então, aí eu fui buscar, e por que união? E aí eu fui buscar esse porquê na pergunta 768 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a necessidade de vida social. Por que nós precisamos de vida social? Porque Deus, na infinita
sabedoria dele, ele não dá a nenhum de nós o conhecimento total, ele não dá a nenhum de nós a habilidade sobre todas as coisas. Ele dá uma habilidade para mim, ele dá uma habilidade para o Rogério, ele dá uma habilidade para o Marcos, ele dá uma habilidade para a Ludinha, e a união dessas habilidades é que permite fazer um trabalho que, se cada um tentasse fazer sozinho, não iria conseguir. Agora, eu queria pensar junto com vocês. Não basta união. A gente precisa de um sentimento de união. Lembrando que nós somos seres humanos falhos, por isso que nós estamos aqui, e, portanto, vai acontecer, como acontece fora da casa espírita, de um irmão falar alguma coisa que você não goste, de um irmão fazer alguma coisa que você não goste. E aí, o sentimento de união, ele tem que ser mais forte. Porque, primeiro, se um irmão faz algo para você que você não gosta, é porque o estágio onde ele está é o que faz ele, é o que permite, é o que direciona as atividades dele. Então, de novo, apesar de você viver momentos que vão acontecer coisas que você não goste, a gente tem que passar por cima disso, e o sentimento de união tem que ser mais forte. Não dizer apenas estamos unidos, passar por cima de situações que não são tão agradáveis, e elas vão acontecer, porque, de novo, somos todos humanos, e ter dentro de nós um sentimento de união. Essa pandemia, ela trouxe para nós oportunidades incríveis. Tá? Eu vejo aí o trabalho de diversos trabalhadores dentro da casa espírita, que no momento que, em teoria, a gente parecia, nossa, não vai funcionar nada. Aí, por exemplo, só para citar, o Sidney Cabral fazendo um trabalho maravilhoso na 35ª Escola de Aprendizagem do Evangelho, desenvolvendo lives que estão no canal dele e que são um excelente recurso para você estudar a mediunidade. O Marcos Paulo, com o trabalho dele na pré-mocidade e com esse trabalho que nós estamos fazendo agora, tá certo? Isso tudo é fruto de união. E essa união, ela só tem que crescer dentro da gente. De novo, vão haver momentos que não estão agradáveis? Sim, mas a gente passa por cima e segue em frente. E, como última reflexão da noite, eu queria que vocês pensassem junto comigo, tá? Esquecendo. Vamos voltar um pouquinho. Pessoal, o que aconteceu com os essênios? Alguém sabe? Eu vou falar o que aconteceu. Eles encarnaram numa grande comunidade de médicos sem fronteiras. Muito bom, Rogério. Eu sei, mas o que aconteceu com o assentamento de Qumran? Tá? Bom, e aí segue, eu já ia pular uma reflexão, tá? Eu ia estar pulando uma reflexão. Vocês sabem, vocês devem já ter ouvido falar da diáspora. A diáspora, ela foi o momento em que o Império Romano atacou Jerusalém e dispersou os judeus pelo mundo afora. E isso aconteceu também com os essênios. E foi exatamente isso que levou-os a colocar os pergaminhos e enterrá-los em algum lugar. Tá? E quando a gente fala em judeu, tá? Eu quero dar mais um exemplo de união para vocês. Tá? Os judeus, eles foram esparramados pelo mundo inteiro, mas eles nunca perderam o conceito de nação. Depois que eles foram esparramados pela Europa, e alguns deles recentemente chegaram no Brasil,
Eles foram expulsos de Portugal, eles foram expulsos da Inglaterra, eles foram expulsos da França, e aconteceu o Holocausto na Alemanha. Após o Holocausto da Alemanha, a gente sabe, né, que por volta de 1960, foi criado o Estado de Israel, que engloba, inclusive, onde está Jerusalém hoje. O que aconteceu com o Estado de Israel quando ele foi criado? Milhares, milhões de pessoas judias saíram de onde estavam e foram para lá. Judeus ricos financiaram a ida dessas pessoas para lá. Ou seja, Deus, quando escolheu o povo judeu, ele não escolheu de forma aleatória. Realmente, é um povo que até vem dando exemplos, tá, de uma forte união. Tá? E que serve de exemplo para todos nós. Eu ia pular isso, ainda bem que eu não esqueci. E aí, gente, como última reflexão da noite, nós temos os essênios como exemplo de que é preciso estudar, que é preciso evoluir, que é preciso ter disciplina, que é preciso ter um respeito por aqueles que estão no comando do movimento, que era uma coisa que existia, que era muito forte, os anciãos daquela época. A gente tem que trazer isso para nós, espíritas, porque nós somos os essênios de hoje. Como eu disse lá atrás, a gente tem uma série de exemplos e a gente deve usar esses exemplos. E aí eu deixo mais uma vez a palavra união, que é uma palavra que eu trago desde criança. E às vezes eu via determinadas situações em família e eu não conseguia entender. A união, para mim, é uma coisa muito forte, uma coisa muito importante. E agora eu prometo, uma última reflexão da noite, se Jesus viesse hoje, tá? Existiria na humanidade atual um grupo de pessoas preparado e unido que pudesse dar o suporte necessário para que ele pudesse implementar o projeto dele aqui na Terra hoje? Eu agradeço a paciência de vocês e muito obrigado. Obrigado, Carlos, pela sua explanação. Perfeita reflexão, Carlos. Quanto aos essênios de antigamente, mais os essênios atual, nós estamos caminhando, tá? Conforme os essênios nos trouxe, através dos seus ensinamentos, tudo está devidamente ligado com o plano espiritual, do qual nós estamos conectados, unificando o mundo interno e o externo. No interno, fazendo a nossa reforma íntima, evoluindo diariamente, e no externo, no interno ainda, né, voltando no interno, fazendo a nossa reforma íntima, vigiando, orando, não deixando de praticar os ensinamentos do nosso mestre. Tá? E no exterior, olhando sim, olhando para o nosso próximo, olhando para a natureza, que está tudo aí à nossa disposição para a gente poder usufruir e entender por que ela está pertinho da gente, né? Tudo na perfeita harmonia, tudo na perfeita comunhão, conforme os ensinamentos de Deus, né? Quando trabalhamos juntos, em conjunto, tudo se transforma à nossa volta. Podemos sentir as energias divinas, os fluidos vital cósmicos, né? E tudo sobre nós e tudo sobre a Terra. Com essa reflexão dos essênios, que trabalhava em total tranquilidade, total paz interior e equilíbrio.
E tudo isso volta no que o Carlos falou, o trabalho conjunto, o trabalho de olhar o nosso irmão. Então, nessa noite, vamos pedir aí se tem alguém que poderia contribuir para nós quanto a essas informações aí dos essênios. Quem pode complementar a nossa reflexão de hoje? Porto, você poderia nos ajudar a contribuir com essa reflexão de hoje? Boa noite a todos. Parabéns, Carlos, por esse tema tão importante e pouco abordado no meu espírito ainda, né? Mas esse programa Terra, esse projeto Terra, ele começa há 4,5 bilhões de anos. A gente precisa entender que todo projeto precisa de planejamento, como o Carlos colocou, tempo de maturação e o objetivo a ser alcançado. Então, se a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos, esse projeto Terra já tem todo esse tempo. A Terra foi constituída, foi planejada, o Cristo veio aqui há 2.000 anos, e os profetas do Antigo Testamento já previram a sua vinda há 2.700 anos, pelo Miqueias e Zoroastro há 3.200 anos, não é isso? O primeiro homem a pisar aqui no solo terreno data de 4,5 milhões de anos na pele de primata, e o próprio governador vem até aqui trazer a sua mensagem, o código divino de aprimoramento, de progresso de todo o universo. Então, isso é muito importante. A vida, para que ela seja bela, para que ela seja plena, ela tem que ser planejada. Como já disse Sócrates, 500 anos antes de Cristo, a vida que não é refletida não merece ser vivida. Os essênios fizeram parte desse projeto, assim como todos nós estamos neste projeto. Este projeto foi aprovado pelo nosso Pai Criador e hoje ele está em execução. Hoje esse projeto está em fase de execução. Se ele está em fase de execução, por que exigir uma obra pronta? Por que exigir a perfeição do nosso semelhante? Se ele ainda está em processo construtivo. É como uma edificação. É lançadas as bases, os alicerces dessa construção. Alguém passa naquele momento e pergunta: tem certeza que daqui sairá uma bela obra? Pergunta para o arquiteto, pergunta para o mestre de obra, e ele dirá: meu amigo, volte daqui a 12 meses e o prédio estará pronto. Esses somos nós. Daqui a algum tempo, isso vai variar de acordo, né, de cada habitante aqui desse planeta, a execução e a complementação desse grande projeto. Então, e no final, todos nós que estamos na Terra, encarnados ou desencarnados, teremos uma obra completa, uma obra-prima, uma obra bela, em todos os aspectos, seja a fraternidade, seja a humildade, seja a intelectualidade, enfim. Seremos um projeto, uma obra completa, uma obra realmente digna de um Deus que nos ama, de um Pai que projetou um universo infinito e que está no controle de tudo isso. Ele apenas espera o momento de cada filho despertar sua consciência e avançar o mais rápido possível na execução desta obra. Parabéns, Carlos Picelli, pela sua explanação, e que nós somos os trabalhadores também da última hora. E que tenhamos isso muito bem
não é? Muito bem convicto dentro de nós, para que não haja falha na mensagem, no recado que viemos dar, a contribuição que viemos dar em todo esse projeto que foi planejado há 4,5 bilhões de anos. Não sejamos nós hoje a enterrar, a protelar a execução dessa obra. Obrigado. Obrigado, Porto, pela contribuição. E é isso. Vamos dar continuidade. E dando continuidade nesse trabalho, vamos pegar mais um companheiro aqui do nosso Refletindo com Jesus para nos fortalecer ainda mais com essa reflexão do dia de hoje, tá? Milton, você quer falar um pouquinho? Na verdade, eu estou aprendendo, né, ainda mais com todos esses ensinamentos, com todas essas mensagens, né, com a história também, que é importante, com a ciência, que não gostamos muito, mas temos que aprender também. É algo importante para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Eu só tenho a agradecer, na verdade, pelos ensinamentos, viu? É isso. Muito bom, Milton. Agradeço pela sua participação e é dessa forma mesmo que vamos caminhando, né? Tá certo. Aproveitando mais um pouquinho, Marcos Cucharo, você pode contribuir com alguma informação? Boa noite, amigos. Parabéns, Carlos, pela explanação, viu? Um assunto tão esquecido, né, como o Porto falou, entre o nosso meio. Eu vou pegar como reflexão a parte da vivência dos essênios, que você falou tão bem aí, né, que eles eram muito unidos, né? E eu, assim, eu estou lendo uma obra que é meio... alguns espíritas não gostam, mas eu estou entre aqueles que gostam, né? E muito, por sinal, o Harpas Eternas, né? Harpas Eternas fala só da vida de Jesus e fala muito sobre os essênios, né? E lá eu pude reviver, na verdade, estando lendo, como um leitor, toda a passagem deles, e muito me deixou feliz de ver que eles eram espiritualmente, muito espiritualmente agraciados, né? Então, eles tinham médios, assim, poderosíssimos e ensinavam o povo como é que eu vou falar a palavra? Como agradecer a Deus pelo ar, pela água, pela chuva, pela terra, pelos alimentos, por tudo. E então só isso, indo de encontro a todo o universo e o cosmos que estão aí. Então, assim, aproveitando essa sabedoria deles aqui hoje, a gente tenta, né? Ficar mais ligado, orando e vigiando, ficar mais ligado na espiritualidade, do que o nosso mentor espiritual quer nos dizer, agradecer mais tudo aquilo que nós temos, assim, de valor e de graça, que é o ar, a chuva, a possibilidade de plantar coisas na terra e termos os alimentos, enfim, é essa parte que eu fico com a parte dos essênios, Lourdes, tá? Muito obrigado. Obrigada, Marcos, pela sua contribuição. Então, vamos dar continuidade, pegando aí um pouquinho das informações. Paulo, você pode contribuir para a gente? Agradeço a oportunidade, a Lourdes, Carlos, pelas informações. Então, estava lembrando aqui do livro Harpas Eternas, que nem o Marco falou. Também nós vamos encontrar sobre os essênios no Sublime Peregrino, do Ramatiz. Ele fala alguma coisa sobre os essênios. E é isso, falando sobre planejamento, Carlos. Sem isso, nada se concretiza na nossa vida. E na criação divina também, isso não
não fica à parte esse planejamento. Estudando o livro do Ramatiz, a gente vê todo o planejamento que existiu para a vinda de Jesus. E aqueles espíritos que o auxiliavam no seu planejamento, é bom que a gente reflita um pouco sobre isso, porque por que será que Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, ele não escolheu espíritos altamente iluminados? E toda a corte que acompanhou a Jesus na sua missão planetária não foram espíritos assim iluminados que favorecessem a sua contribuição da melhor forma possível na sua missão. Se ele tivesse escolhido toda essa equipe que o assessorou na sua encarnação, se fossem espíritos perfeitos, qual o grau de dificuldade que ele encontraria na sua missão? Nós conseguiríamos nos identificar com essa equipe perfeita? Acredito que não. Então, Jesus escolheu espíritos imperfeitos para que pudesse contribuir da melhor forma possível na sua missão planetária. E os essênios, eles eram espíritos imperfeitos também, mas que já existia um grau de evolução que lhes permitiam assessorá-lo da melhor forma possível. Estudando sobre a fraternidade essênia, a gente vai perceber todo um contexto de fraternidade mesmo que eles viviam. Um exemplo para nós espíritas e para toda a humanidade, como eles viviam entre eles, como eles viviam assessorando aquelas pessoas que os cercavam. Existiam certos graus, né, na sua fraternidade para que eles pudessem ir evoluindo na medida do possível. Existiam espíritos que cuidavam da saúde das pessoas, que iam visitar as outras pessoas, levarem o auxílio, a assistência àquelas pessoas que eles iriam ajudar. Então, estudando sobre os essênios, a gente vê todo um projeto, e esse projeto realmente assessorou a Jesus na sua caminhada. E nós devemos nos deter muito nessa fraternidade para que a gente possa aprender a conviver em fraternidade uns com os outros. Esse eu acredito que seja o maior objetivo que a gente deve aprender com os essênios, é isso, é conviver fraternalmente uns com os outros. Obrigado aí pela mensagem, Carlos. Obrigado, Lourdinha, pela oportunidade. Obrigada, Paulo, pela contribuição aí. E daí, Rogério, você pode contribuir com a sua informação? Posso sim. Desculpa, Carlos, quando você perguntou sobre aonde estavam os essênios, desculpa que eu pensei que você tinha lançado a pergunta, tá? Perdoa, viu? Então, sobre essa questão dos essênios, é muito boa a reflexão que você colocou, obrigado, Lourdinha. O povo essênio, ele pregava a fraternidade, a compreensão, a solidariedade, a igualdade. Então, eu achei tão interessante também o que o Porto colocou dessa plataforma de Deus, né, que se iniciou lá há 4,5 bilhões de anos. E o próprio Cristo, que é o governador planetário, ele enviou, de certa forma, todos esses emissários, que foi Moisés, que foi Zoroastro, que foi Isaías, e até Buda, o Siddhartha Gautama, em vários pontos do planeta para levar a edificação da palavra redentora, em vários lugares diferentes da Terra.
E o povo essênio era um povo mais evoluído nessa questão. E o que eu poderia contribuir também nessa questão, igual o Carlos falou que está lendo o livro o Arco às Eternas, é muito bom esse livro, porque é só lá que a gente tem a fonte da juventude e da infância de Jesus. Não tem outra fonte. E o Sublime Pellegrino algumas coisas. É assim que fala, né? E provavelmente tudo indica que Jesus ele foi reeducado pelos essênios, porque ninguém sabe, entre os 13 e os 30 anos, quando ele inicia a sua tarefa pública, onde Jesus ficou, porque Jesus ele coletava muita informação de caravana, de pessoas que passavam por Jerusalém, ele queria saber dos costumes, do que as pessoas pensavam. E aí ele foi levado também com seu primo João Batista, a ser educado no liceu lá dos essênios, né, pelo que consta lá. E eu acredito, né, porque como de Hilarion Montenegro, que é o espírito que dita tudo isso, eu tenho convicção nisso. Porque Jesus, devido à sua envergadura espiritual, que era elevada, ele teve que ser reeducado para ver como ele ia se apresentar aos 30 anos. Então, tinha toda essa questão, ele teve que ter toda essa educação essênia, eu acredito. E, inclusive, até pessoas que não são do meio espírita acreditam que Jesus ele teve essa reeducação, vamos falar, com os essênios. Porque, embora ele seria um espírito dessa envergadura, ele teria que aprender muita coisa para depois ele iniciar essa sua tarefa redentora. E o que eu também sei, que foi, a gente até já citou em aula, que os essênios, eles, como eles estão bem evoluídos, eles estão se dedicando ainda aqui no planeta a ser o Médicos Sem Fronteiras. Essa comunidade, esse grupamento de pessoas que está atuando no Sudão, na Etiópia, na Guiné, em vários países da África, onde que está se acentuando ainda também mais a fome devido à pandemia, que, segundo dados, vai dobrar o número de pessoas que vão morrer de exaustão, inanição, e vai ser um genocídio maior. Eles estão atendendo essas crianças em vários lugares, inclusive eu recebo informações do Médicos Sem Fronteiras, eu até, não é fazendo nenhuma apologia, a gente ajuda, porque sabe que é um trabalho sério, e eles têm vertentes que falam que eles são essa comunidade do Grupo Sem Fronteiras, que se dedicam a essas pessoas menos favorecidas da África, né? Onde tem a fome, onde tem muita doença. Então, é isso que eu poderia contribuir. Porque eles já estavam num grau de evolução, embora, né, eles foram assim, extintos, né, depois de 70, depois de Cristo, eles continuam ativos aqui, nessa encarnação aqui, né, da década de 30 para cá. Eles começaram a encarnar mais maciçamente. É isso que eu poderia contribuir com vocês, tá? Obrigada, Rogério, pela sua contribuição, muito valia, né? Olhando pela ótica espírita, a ferramenta realmente aí que os essênios nos deixou, podemos utilizar aqui no nosso dia a dia, né? Oi, Lourdes, pode me ouvir agora? Estou te ouvindo. Ô, seu Daniel, boa noite, estou ouvindo sim. Você pode contribuir um pouquinho para a gente? Claro, claro. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, por essa live. Muito bom foi colocado aí sobre os essênios. O Marcos, ele fez uma
uma explanação sobre os livros Apas Eternas. Eu já li todos esses livros aí, e, na verdade, a gente vê uma história diferente daquilo que a gente conhece na Bíblia. A gente tem um profundo estudo sobre Jesus, desde que ele nasceu, os primeiros anos com os essênios, cresceu junto com os essênios, e os essênios ensinaram muita coisa para ele, e, na verdade, Jesus, tudo aquilo que ele pregou no livro Apas Eternas, a maior base cristã está nos essênios. Então, as colocações que foram feitas hoje aí, eu acho excelente, porque, além da Bíblia, acho que nós temos que buscar mais informações. E esse livro, Harpas Eternas, tem muita coisa que a gente pensa que é fantasia, mas principalmente naquela parte que Jesus coloca toda a sua pregação, difere de muita coisa da Bíblia. Lá coloca as coisas de uma forma mais completa, os ensinamentos de Jesus, o seu amor pela humanidade, o seu amor por todos. Então, tudo isso partiu, na verdade, de uma origem que é dos essênios. Então, isso que eu queria colocar para vocês. Parabéns pela iniciativa que você, Lourdes, e o Carlos tiveram, para falar sobre os essênios, para falar sobre Hilarião do Montenegro, que ele que é o que dá início a essa história. E eu posso dizer, parabéns mais uma vez. Eu estava meio atrapalhado aqui para entrar, no fim acabei conseguindo aqui. Obrigado. Obrigado, senhor Daniel, pela contribuição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pode falar, Carlos. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que é importante, é que esses pergaminhos do Mar Morto, eles não passaram por nenhum tipo de censura, nem do judaísmo, nem do cristianismo, tá? É muito provável que existam informações nesses pergaminhos que não é de interesse que sejam divulgados, tá? Porque os essênios viviam à margem do resto da sociedade judaica. Eles enterraram esses pergaminhos e eles só foram reencontrados agora, no meio do século passado. Então, era algo totalmente desconhecido, tanto do judeu quanto da Igreja Católica, né? E é isso. Obrigado de novo. Obrigado, Carlos. Não dá para a gente entrar nessa questão aí dos pergaminhos, porque historicamente ainda não foi comprovado isso cientificamente, né? Tudo que aconteceu e que está escrito foi interpretado por homens, por nós aqui, né? Então, dando continuidade ao nosso processo, vamos ser os essênios de antigamente, hoje na religião espírita, né? E assim, vamos finalizando o nosso refletindo com Jesus, nessas palavras aí dos essênios, que nos deixa aí muitos ensinamentos, nos deixa aí muitos aprendizados e muita reflexão para nós darmos andamento durante a semana, né? O trabalho em conjunto, o amor ao próximo, a transformação da vida, uma série de reflexões que cada um fez um pouquinho aí e que deixou aflorado aí no coração de cada um para refletirmos durante a semana, né? E agradecemos a todos que esteve presente. E agora eu gostaria de indicar uma pessoa para ser mediador na próxima semana, né? E eu gostaria de indicar a Laudete. Seria possível, Laudete, contribuir como mediador? Lau, você está me ouvindo? Tá bom, que susto, hein? Mediador, hein? Obrigada, Tá bom. Lourdinha. Agradeço imensamente. E
E aproveitando, né, essa reflexão, vamos solicitar aí ao seu Daniel mesmo para fazer o encerramento na data de hoje. Poderia contribuir mais um pouco, seu Daniel? Sim, sim. Obrigada. Vamos encerrando, então. A princípio, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade de luz que nos ilumina, nos ampara sempre. Agradecer a presença de todos que participaram nessa noite, principalmente da Lourdes, do Carlos e dos demais, por essa participação, do qual nos trouxe um pouco mais da história da nossa iniciação espiritual, da nossa iniciação de escola, que é sobre os essênios. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais um dia em nossas vidas, pela família que temos, por tudo que somos, e que possamos, assim, termos uma semana de muita paz, muita luz, saúde para todos, paz, harmonia, e que nosso irmão da luz possa, assim, a cada dia, nos iluminando, nos preparando, assim, por mais uma jornada, nessa nossa caminhada terrena, nessa bendita doutrina, para que possamos cada vez mais nos embarnarmos cada vez mais de uma forma fraterna, para que possamos juntos, nessa vida, fazermos o melhor, para que tenhamos a oportunidade de um dia estarmos nas moradas de luz prometida por Jesus. E assim, agradecido mais uma vez por essa participação de todos, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos dos males. Que assim seja, Pai. Boa noite a todos, muita paz e luz, uma boa semana. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, gente. Obrigada a todos, né? Boa noite. Boa noite. Ótima semana.